Então, página de número 72, página número 72. Vou tentar aqui falar os pontos resumidamente, depois nós vamos pular para a 74. Nós vamos lá na 72, lá embaixo, irmãos, lá embaixo. O último parágrafozinho que tem lá: os princípios educacionais formulados por Pestalozzi podem ser assim resumidos. Acharam essa fala? Lá embaixo. Aqui onde está verdinho aqui, ó. 72. E ó, não está verdinho marcado verde aqui, ó. 72 lá embaixo, ó. Aqui, ó. Os princípios educacionais formulados por Pestalozzi. Pestalozzi, irmãos, ele é um estudioso, né? Uma das referências aí na área da... Tem uma instituição com esse nome. Tem Pestalozzi mesmo, em homenagem a ele, inclusive. Ele é um dos estudiosos, cientistas da educação, se a gente pode assim colocar. Então, os princípios educacionais formulados por Pestalozzi podem ser assim resumidos: a relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base o amor e o respeito mútuo. Então, as pessoas que nós ensinamos, as pessoas que nós orientamos, as pessoas que nós de alguma maneira falamos a elas, tem que existir esse relacionamento, aliás, né? Tem que ser baseado no amor e no respeito. Irmãos, isso que a gente está falando aqui, isso se refere a todas as áreas da vida. Isso é no ensino do filho, isso é no ensino lá na igreja, em qualquer relação, tá? Então, qualquer relação tem que haver esse amor e respeito mútuo, né? Então, o professor deve respeitar o aluno deve respeitar o professor, né? O pai, o filho ao pai, e assim por diante. Deve haver, porque infelizmente, e muitas vezes em quem ensina há esse desrespeito, nem sempre tão de uma maneira bruta e tal, né? Mas às vezes isso se mostra numa impaciência, quando a pessoa não tem mais paciência para ensinar, fala de uma maneira assim, sabe, já não querendo falar, né? Não, mas eu preciso ter esse respeito, esse amor, esse carinho, essa dedicação. Eu preciso me engajar e Paulo, ele tem um texto muito interessante em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, que vale a pena nós abrirmos lá e ler. Paulo fala muito de comunhão, né? Muito. É engraçado assim, que hoje em dia, cada um quer viver no seu canto, a começar dentro de casa. A gente tem filhos, mas cada um está no seu Tá na cantinho. toca. Na toquinha Não, ali. assim, na hora da refeição, cada um pega seu prato e vai para frente da televisão. Como às vezes tem 2, 3 televisões em casa, cada uma está ligada, não quer nem assistir a mesma coisa. Exato. Né? Então fica aquele individualismo já começa dentro de casa. Música, cada um tem seu fonezinho, né? Então. E aí não se compartilha mais música, a alimentação, irmãos, em família, isso é importantíssimo, tem diversas pedagogias, ali tem diversas lições, no assentar à mesa, a Bíblia vai dizer isso, o Salmo 127, 128 mais especificamente, vai falar sobre essa importância de estar juntos à mesa, de comer, né, juntos, a partilha da comida, como eu disse. Muitas vezes se resolvia problemas familiares, inclusive na mesa, né? A mesa é um lugar onde se ensina, onde se aprende, é o altar. Alguns estudiosos dizem que o altar da casa é a cozinha, é a mesa, é onde se reúnem as pessoas, né? Onde ali você inclusive coloca as pessoas para servir uns aos outros, né? Até essa dinâmica aí, passa o sal e não sei o que, passa o açúcar, passa aqui, né? Então essa dinâmica toda de um servir ao outro, ou seja, irmãos, estar juntos, gastar tempo junto, não é perder tempo, gastar tempo juntos, tá? Um filme que eu quero que vocês assistam, em família, em casal e com amigos, se for o caso, tá? Né? Juntos, é O Preço do Amanhã. Anotem aí, irmão, O Preço do Amanhã. Vocês acham no YouTube isso aí? Quem tem aquela TV Smart, né? O preço da manhã. O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. É um filme muito interessante, está lá no YouTube. Tem na Netflix? Oi? Você sabe se tem na Netflix? Tem na Netflix. Vou assistir. Netflix,
YouTube, quem tem a Smart lá, só entrar, né? E tal. Tá bom? O preço da manhã ou é o valor da manhã. Agora me fugiu aí se é o valor da manhã, acho que é o preço da manhã. Tá? Depois você assiste, depois conta pra mim aí. Mas só dar um resuminho aqui. Tudo que eles fazem, eles pagam. Tudo que eles adquirem, fazem tudo, alimentação, tudo. Só que pagam. Já assistiu, Anderson? Já, você já falou. Eu falei, mas ninguém assistiu? Falei? Assisti. Assistiram? Alguns. Mas quem não assistiu? Assistiu, Ângela? Assisti. Benção, não é? Benção. Não é muito interessante, né? Que se passa lá? Assistam, irmãos. A questão do tempo. Quanto o tempo é valioso. E a moeda que eles usam lá é o tempo. Inclusive, acabou o tempo, morreu. Né? Que você vai pagando tudo. Então, se você tem pouco tempo, olha que coisa interessante. E você vai pagando, mas só que você precisa comer. Você precisa pegar uma condução. E se você tem pouco tempo? Você toma uma multa. E se alguém te assalta? Tem, né, no filme lá, vai lá e assalta, pega o tempo do outro. A pessoa morre. Acabou o tempo, morreu, zerou. Olha que coisa interessante. E até tem um pensamento que é assim: nós não sabemos quanto tempo nós temos, não é? A gente está falando de relacionamento, eu não estou fugindo do tema, tá? Do começo ao fim. Que isso é raridade. Aproveite aí. A gente tem pouco tempo. Tem um pensamento que diz assim: nós temos pouco tempo. Por que nós temos? Aliás, se nós temos pouco tempo, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Entenderam? Quem não sabe quanto tempo vocês pensam que tem na vida? Nós pensamos que temos todo o tempo do mundo. Ninguém pensa, posso morrer daqui a pouco. A gente não vive nessa paranoia. Alguns sim, eu sei, mas a maioria não, né? Na iminência da morte, né? As mulheres parecem que pensam que vai morrer toda hora, né? Na iminência da morte. Vai aparecer uma doença, vai morrer, o parto vai morrer toda hora. Mas assim. Eu penso assim, que eu ainda tenho pelo menos uns 40 anos aí. Então eu tenho 100. Coisa boa. Mas na verdade, assim, nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Não é verdade? Principalmente, graças a Deus, nós, a maioria jovens, saudáveis e tal. Mas quem é que sabe quanto tempo temos? Ninguém sabe. Quem então não sabe quanto tempo tem, lhe resta pouco tempo. Quando que a gente vai se perceber nisso assim de uma forma mais forte? Quando a gente vai para um velório de um ente querido, né? Quando a gente se depara lá no velório, a gente fala: poxa, não é possível. Olha, eu fiquei 1 ano sem ir na casa dele. Isso não é meu. Tem que ir pelo menos ali, né? Parente, faleceu amigo. Aí, irmãos, olha só, a gente vai algumas vezes, aliás, pregar em velório, em tudo quanto é ocasião, né? Aí qual que é a mensagem lá? A mensagem é essa: ó, aqui já era, não pediu perdão, já era, não fez o carinho que queria fazer, não tem mais jeito, acabou. Agora a gente tem uma coisa a fazer, quando nós voltarmos para nossas casas, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer com essa pessoa que nós deixamos de fazer. Então volte para sua casa, abrace sua esposa, seu filho, respeite seu pai, visite mais o amigo, né? O irmão que está longe, faz uma ligação, entre em contato, conviva mais, gaste o tempo com as pessoas, pare de ser orgulhoso, vai lá e pede perdão, porque vai que ele morre como esse morreu. É assim, né? Que a gente tem que impactar o povo. E aí, amados, é interessante que essa é a ideia. Nós não temos muito tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. E aí nós precisamos gastar o tempo com as pessoas. A gente precisa valorizar as pessoas, respeitar e amar essas pessoas. Então o tempo que se dispensa, o tempo que se dedica a uma outra pessoa, isso é o que o ensinador deve fazer, o discipulado. Por que a gente tem dificuldade hoje de ter uma pessoa assim que ensine a outra, assim, porque exige tempo, não tem jeito. O tempo é um negócio que para nós é resgatar o tempo, a palavra, né? Remir é resgatar, é o resgate, porque nós perdemos. Quer ver onde nós perdemos muito tempo? Redes sociais. Meu Deus, que ladrão de tempo que é aquele negócio. E voa, né? Você vê, já tem 2 horas. Você vai ali porque é notícia atrás de notícia, ou postagem atrás de postagem, né? E vem o negócio, e aí assim, você está no WhatsApp, aí vem o negócio do Facebook, aí vem o Instagram, né? Aí vem Twitter, Skype, aí vai chovendo assim, você vai querendo ver tudo, né? Tal. E olhou, irmão,
1 hora, 2 horas ali com aquele negócio aqui, ó. É impressionante quando a gente vai... Quando você dentro do ônibus, né, as pessoas. Aí a pessoa pega, tira o celular do bolso e fica olhando. Facebook, WhatsApp, olha, depois ele guarda. Não demora 2 minutos, ele pega de volta e começa a olhar tudo de novo, aí guarda. E fica assim o tempo todo da Amados, nós na verdade, muitas vezes não percebemos, mas é que a gente é mais fácil observar as outras pessoas, né? É mais nítido. Mas nós muitas vezes, nós caímos nessa armadilha. Eu, às vezes, vou para um restaurante, alguma coisa, lanchonete, tá a esposa, aí eu falo, Vânia, dá uma olhada naquele casal lá. Um em frente o outro, irmão, ó. E os filhos do lado, né, também. Quando é casal que tem filho, mais ou menos assim. Eu falo, nossa, vieram aqui pra quê? Para pegar o Wi-Fi. Pode ser, né? Amados, o que a gente está tratando aqui então, e é o que o Pestalozzi aqui coloca, é que a relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base amor e respeito mútuo. E como que a gente respeita a outra pessoa? Quando a gente convive com a outra pessoa. Como que a gente demonstra, nesses tempos de hoje, que a gente ama a outra pessoa? Quando a gente dedica tempo para essa pessoa, tá certo? O tempo que a gente dedica para aquilo que a gente dedica demonstra o quão importante é aquilo, ou quão importante é aquela pessoa, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, não tem tempo para orar. Eu não sei se foi John Stott ou John Piper, né? São 2 teólogos aí, um deles, me parece que foi um deles, que falou o seguinte: as redes sociais, elas vão servir para uma coisa na eternidade, para provar que os crentes tinham tempo sim para orar. Nossa, profundo. Ó, Para mim não, que eu nem fico. né? Tem alguém passando. Então olha que coisa interessante. Mas eu estou falando de um ladrão do tempo, mas tem outros mais ainda, irmãos. Nós na verdade não programamos a nossa vida. A gente não é intencional no que se faz, é disperso demais. A gente se diverte muito. Divertimento, é diversificar, é você divergir, né? É você muitas vezes não focar, não ter projeto de vida, não programar as coisas, não ter projeto a curto, médio nem longo prazo, irmão. Então a gente vai se perdendo no tempo, e o tempo vai nos engolindo, né? Como um abismo, ou como um redemoinho que vai assim nos sugando, e a gente vai se perdendo nisso. Aí passou tanto tempo, não viu o filho crescer, passou tanto tempo, não percebeu que você perdeu de vista aquela pessoa, passou tanto tempo e você gastou, e aquela pessoa você não dedicou o suficiente, e aí depois, irmão, só resta o remorso, né? Então a gente precisa não dedicou tempo. Eu, há poucos dias atrás, uma pessoa, ela disse assim, eu estava passando uma dificuldade, e eu, nessa minha dificuldade, eu não achei na igreja pessoas que tivessem tempo para mim. Elas não perceberam o que eu estava passando, elas não me ouviram, não tinha tempo para mim, sempre ocupada. Eu pergunto, ocupado com o que, irmãos? Nós estamos na igreja, ocupado com o que? Não é com quem? Se fosse com quem estava bom. Ocupado com o que? Que a gente não está tendo tempo para as pessoas. Que tempo é esse? O que a gente está fazendo? A quem a gente está servindo? A quem a gente, ou o que a gente direciona os nossos esforços? A gente está investindo tempo em coisas, em construções, em realizações ou em pessoas? Então, para a gente ensinar, tem que se dedicar tempo, é inevitável, né? Eu falei, nossa, meu Deus, coisa triste. E aí, assim, Deus, irmãos, não é que eu sou o dedicado à humanidade, né? A gente vai falando, né? Bom, André, você então é o cara assim que Deus tem usado então para... Não é. Não, eu tenho. Eu sempre tenho tempo para as pessoas, sempre tenho. Às vezes falho, mas é o que eu tento dar prioridade, né? Para mim é o mais importante do que qualquer outro compromisso. Meu compromisso são com as pessoas, não são com as instituições nem com as coisas, são com as pessoas, são pessoas. Tem pessoa envolvida, então a gente dá um jeito de ter tempo, não tem problema, não é? E aí essa pessoa do nada, Deus usa quem está disponível, né? Então do nada lá, 10h30, 11h30 da noite, tal, zap, retorno, acabei de conversar, era 00:30 para 1h, só ali no zap. A mulher desabafou, eu ainda entregando aqui, meu Deus, tem que preservar, né? Eu estou entregando.
Ela confessou um monte de coisa, desabafou. Ela falou: nossa, eu nem sei por que eu estou falando isso para você, porque eu me fechei para todo mundo, porque eu vi que as pessoas não estavam interessadas em mim. Eu falei: nossa, meu Deus. Aí eu coloquei logo Deus no meio, né? Eu falei: não, mas é Deus, você está falando tudo isso é porque Deus está interessado em você e tal. E graças a Deus, Deus está restaurando a vida dessa pessoa de 7 dias para cá, meu. Por quê? Porque tinha uma pessoa. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Pagam caro para uma pessoa ouvi-la. Os psicólogos, caríssimo. Psiquiatra, 350, 400. Mas por que surgiu, em certo sentido, claro, né? Outros motivos, mas por que de 200 anos para cá, mais ou menos, a psicologia ela está sendo tão necessária? Ou seja, pessoas que ouçam as outras pessoas. O psicólogo muitas vezes não fala nada. Por quê? Porque nós cristãos estamos sendo negligentes, que a gente não está dedicando tempo, porque somente um ouvinte, porque quem ensina, quem fala, quem instrui, tem palavra, tem boca para tudo. A gente tem na grade curricular da teologia matéria que ensina a falar, se expressar, não é? Agora não existe nenhuma matéria que ensine a ouvir. É uma dificuldade que nós temos, ouvir. Muitas vezes, uma pessoa, quando a gente estava conversando, aliás, quando a pessoa quis conversar comigo, na verdade ela não queria que eu falasse nada, ela só queria um ouvinte, alguém para ouvir, e eu não precisei falar nada, porque na fala dela já estava a cura dela. Ó, tempo. Sim, é essa a questão. Vai falando, e a gente deixa falar, né? Deixa a mulher falar, é assim mesmo. Sim, é o texto bíblico, né? Tardio, pronto para ouvir, tardio no falar. Então essa é a realidade, amados, que a gente precisa atentar. As pessoas precisam de tempo. Nós precisamos valorizar as pessoas mais do que tudo, mais do que todos aqueles, mais que todos não, mais do que tudo, e todos aqueles que Deus colocar nas nossas mãos ou na nossa vida, a gente precisa dedicar tempo. O professor deve respeitar a individualidade do aluno. Estão acompanhando aí na parte B? Parte B. O professor deve respeitar a individualidade do aluno. Então, primeiro, deve ter respeito e amor, é a base do relacionamento, né? O professor deve respeitar a individualidade do aluno, no sentido que cada um é um indivíduo. Isso parece óbvio, mas não é. Indivíduo é uma pessoa única, com história, com personalidade. A gente vai falar desse negócio de personalidade, temperamento e tal, mas assim, é única. Eu não posso tratar no coletivo, irmãos, com as pessoas, né? A gente precisa se relacionar olho no olho. Outra coisa que a tecnologia tem roubado de nós, outro jargão que eu vou usar aqui, a tecnologia tem aproximado os distantes e distanciado os próximos. Não tem mais olho no olho, sabe aquela de... Hoje é fácil. O Zygmunt Bauman, foi ano passado que ele faleceu, Jesus? Ano passado, acho que foi no começo desse ano. Foi o último sociólogo aqui, o mais importante, né, desse século passado. Zygmunt Bauman. E na década de 60, 1960, ele já usava a expressão e ele dizia que a sociedade é uma sociedade líquida, né? O que ele quis dizer com isso? Que as relações são fluidas. E ele usava que as pessoas estão se conectando. Eles usavam esses termos em 1960, olha só. Então a conexão é algo assim, irmão, é muito prático, né? Você encaixa, acabou, conectou. E para desconectar? Rapidinho, não tem ruptura, não rompe, não tem desgaste, uma não fica na outra, é encaixado, conectado, prático, facinho demais, né? Então o que ele detectou nessa sociedade? Já em 1960, agora muito mais, onde nós temos amizades virtuais, onde para eu desfazer a amizade, eu apenas faço o quê? Bloqueia, desfaz a amizade, né? Tanto é que tem um curtir e descurtir. Não é verdade, irmão? É sério isso aí. Então assim, e antes para desfazer a amizade? Nossa, que sofrimento. Sabe por quê? Você tem que olhar no olho da pessoa. Ela fala, não quero ser mais o teu amigo. Nossa, que coisa ruim, mano. Não era um negócio assim, esquentava, ficava meio sem jeito, era um negócio difícil, constrangedor. Porque tinha uma história, né? Tinha uma história, tinha uma vivência, tem a química do corpo, tem a questão da humanidade, tem um calor humano, tem o olho no olho, é muito difícil, tem sentimentos envolvidos naquele momento ali,
E era muito difícil você falar, não quero ser mais não quero ser mais o teu amigo ou amigo e tal. Então era muito difícil, né? E aí a gente percebe que cada indivíduo é único, tem uma história, e a gente precisa se relacionar com cada pessoa como de fato elas são, únicas, não existe outra. Irmãos, eu já ouvi absurdo dentro de igreja que é assim: saiu aqui 2, Deus vai mandar 10. Nunca ouvi falar um negócio desse assim? Já. Amado, isso é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, ele está falando o quê? Esses 2 aqui são descartáveis e Deus vai mandar ainda 10 e vai substituir. Eu pergunto, vocês acham que 10 filhos que Deus deu para Jó substituir os 10 que ele perdeu? Jamais, irmão. As pessoas são insubstituíveis como pessoas, são únicas, né? São únicas. Cada um deve ser valorizado na sua individualidade, respeitado nas suas limitações, inclusive. Nós precisamos saber que as pessoas são diferentes em todos os aspectos. E aí o professor deve respeitar a individualidade do aluno, o pensamento do aluno, a opinião do aluno. Então, é assim que a gente deve se relacionar com as pessoas. A parte C, olha aí, C. A finalidade da instrução escolar deve basear-se no fim mais elevado da educação, que é favorecer o desenvolvimento físico, mental e moral do educando, né? Então a educação deve desenvolver todas as áreas da vida do aluno. Irmãos, nós que lidamos com a palavra de Deus, nós devemos considerar e saber que a palavra de Deus, ela tem a preocupação de alcançar o ser humano integral, tudo, ensinar tudo. Você sabia que a palavra ensina, inclusive, as pessoas até higiene pessoal, né? Sabia disso? Deuteronômio 23:13. Deuteronômio 23:13. Já leram lá o texto? Bora ler. Amados, a Bíblia ensina até o que o camarada tinha que fazer com o número 2. Fazer igual gato, né? Igual gatinho. Aí, irmão, esse é um exemplo que eu pego, porque é um exemplo bem 23:13 de Deuteronômio, se não me falha a memória, né? Se não for também agora, eu não vou saber onde é. Para mim é 23:13 de Deuteronômio. Quando o soldado ou os soldados saíam na guerra, entre as armas ele tinha que ter uma pazinha. 23:13, né? Tinha que ter uma pazinha, porque quando ele fosse fazer o número 2, essa é a versão também linguagem de amanhã, fazer o número 2, tinha que pegar essa pazinha, cavar um buraquinho, fazer igual o gato faz. 23:13, não é isso? Deuteronômio? Então, hoje, lê aí na sua versão, deve ter alguma coisa interessante. Não podia faltar, né? Não podia, claro que não. E no sítio que era só um pouquinho? Hã? Mas ela tchutchu. Quem? No sítio. Era um barco. Buraquinho, nossa, muito da hora. Bom, o que eu quero ensinar, o que eu quero mostrar para vocês, é que a Bíblia se importa, irmão, com coisas como essa, por exemplo. Fala, nossa, a Bíblia não é um livro assim espiritual que fala das coisas. Não, olha o que a Bíblia trata. A Bíblia vai tratar, irmão, sobre coisa básica como lavar mãos, tomar banho, né? São o quê? Higiene pessoal. São coisas mais simples da vida que vocês imaginarem. Então a Bíblia, ela tem sim, e ela dá sim importância para que a gente ensine tudo, irmãos, a vontade de Deus para a vida das pessoas. Tudo isso é importante, parece não ser, mas a Bíblia, se a Bíblia dá atenção, para mim é importante, e a gente precisa lidar com todas essas questões, tá? Então, o ensino tem que favorecer o desenvolvimento físico, mental e moral do educando. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser exposta, a Bíblia tem que ser pregada em todos os assuntos que ela aborda. Em tudo, nós devemos ensinar sobre tudo. A igreja deve ser uma agência educadora que ensina todos os aspectos da vida humana. Tudo, irmãos, tá bom? Pode ler a versão? Pode. Junto com as suas armas, leve uma pá, e antes de fazer as necessidades, cavem um buraco, e depois cubram as fezes com a terra. Tá claro, né? Então é isso aí mesmo. Pronto. Esse foi bem. Só um exemplo extremo que eu dou, mas assim, a Bíblia ela se preocupa. Então desenvolva tudo, ensine tudo, fale de tudo. A igreja deve ensinar, nós devemos abordar tudo, irmãos, que a Bíblia ela aborda.
D. O objetivo do ensino não é a exposição dogmática, aquela questão doutrinadora, né? Aquela questão de regras, e a memorização mecânica, mas sim o desenvolvimento das capacidades intelectuais. Está aqui do jovem, mas nós lidamos com jovem, adulto, criança e tudo mais. Então não é a exposição dogmática, doutrinária de regra, pode, não pode. Tem esse negócio? Isso aqui pode, isso aqui não pode. As perguntas que fazem, irmãos, seja nas classes de teologia, ou que fazem para mim, geralmente é assim: isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui pode ou não pode? Irmãos, a Bíblia não trata nessas categorias de pode ou não pode. A Bíblia quer nos levar a uma consciência, inclusive, e um entendimento. Porque as pessoas, muitas, né? Ou algumas, sei lá, deve ser muitas, elas querem saber até onde elas podem ir. Onde é a linha que eu posso andar? Assim, o fio da navalha, o limite. Onde é? O que eu posso fazer, André? Até onde eu posso ir? Para que eu não peque. Mas elas querem, na verdade, saber qual é o limite. Quer andar sempre no limite. Né? Pode ou não pode, irmão? Aí quando a gente fala pode, aí a pessoa vai lá na beiradinha e fica lá, andando ali onde pode. Mas qualquer coisinha já não pode, né? Resvala onde não pode. Ou seja, essa questão de proibição. Quando você proíbe, quando se fala assim, não pode, pode ter certeza, isso vai gerar muito mais tentação. Muito mais tentação. Irmãos, quando um negócio não pode, fala a verdade, que luta, que briga que é, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Um pouco mais extremo. O sexo para os cristãos, né? O sexo antes do casamento é um negócio ruim, prejudicial e não pode, né? Então é uma tentação lascada. Quem passou a juventude na igreja, passou esse processo, sabe que o negócio não é fácil, né? Aí depois que casa, eu pergunto: o cidadão casado agora, ele sofre a tentação de ter relação com a esposa? Não. Por quê? Porque agora pode. Antes não podia. Qual que é a diferença? A tentação que o homem sofre às vezes não, né? Não tem mais tentação, perder a graça. Não tem mais esse sofrimento, porque era proibido. Então a tentação era maior. Agora que pode, velho, mas é a mesma coisa, é a mesma prática. Por que agora eu não tenho mais a dificuldade e a tentação? Porque agora é lícito, agora pode. Mas quando é uma consciência de que aquilo, ou seja, o sexo antes do casamento, está desrespeitando a outra pessoa, está desrespeitando a família da outra pessoa, está ofendendo Deus, essa consciência, irmãos, eu lido mais fácil com a tentação, porque a consciência foi atingida, porque eu vejo um todo, não é só o pode ou não pode, é a regra, né, que foi ferida ou não. Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa desenvolver as capacidades intelectuais das pessoas, e a instrução escolar deve auxiliar o desenvolvimento orgânico por meio da atividade, isto é, da ação tanto física quanto mental. O que diz aqui, em outras palavras, é que aquilo que a gente ensina, a igreja ensina e a gente fala para aqueles que a gente está ensinando de alguma maneira, é que a gente deve fazer com que essas pessoas pratiquem aquilo que elas entendem também, né? Então, ação tanto física quanto mental. A cabeça deve reger o corpo. Tem um ditado que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece, não é um negocinho? Mais ou menos assim, né? Então, assim, a cabeça, irmãos, tem que ser treinada e fazer com que eu faça, realize as coisas. Ou seja, em outras palavras, é aquilo que a gente lê lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e agora? Capítulo 2, 2 Timóteo, não lembro. Vamos ler o texto? Esqueci. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, não é 2 não. Capítulo 3, né, versos 16 e 17, principalmente 17, que diz que a finalidade última da Bíblia, da palavra de Deus, é fazer com que o homem de Deus ele seja maduro, né, e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, que ele faça. A última finalidade da Bíblia é 2 Timóteo 3, 2,15 é daqui a pouco. Então, 2 Timóteo 3 e verso 17, né? A última finalidade, porque a Bíblia tem 4 funções. Ela ensina, ela é pedagógica, ela é diagnóstica, ela é terapêutica e ela é prática, no último ponto. Lembra que eu já ensinei isso para vocês? Vocês lembram, amados? Quem estava? Bibliografia? Introdução bíblica, né? Diagnóstico, terapêutico e a prática. Anotou aí, né? Anotei.
Olha só como não esquece quando anota. Pedagógica ensina e instrui. A diagnóstica é repreensão que mostra os nossos erros. Terapêutica é corrigir e tratar os pecados. Isso. E a prática é fazer a vontade de Deus. Realizar, põe em prática aqui. Então a finalidade última do ensino bíblico é fazer com que a pessoa faça, realize. A obra. Porque assim, irmão, a gente às vezes tem as pessoas, os cristãos sabem um bocado de coisa na teoria, mas a prática deixa a desejar muito, né? Muitas vezes. Então até sabe, a vontade de Deus é essa, a Bíblia diz assim, mas quando a gente vê na prática, eu estava ouvindo um negócio hoje de manhã, e eu olhando assim, rapaz, que teoria fantástica, Bíblia pura, estava ouvindo hoje num café para pastores e tal, e eu falei, nossa, coisa interessante. Só que inevitavelmente, né, irmão, que a gente assim ouve uma mensagem de uma forma fria, sabe? Carnal, avaliando as coisas, né? Então, eu, frio, carnal do jeito que sou, estava lá avaliando, né? O povo dando glória doidado, e eu lá, eu falei, rapaz, quer dizer, é assim, deve ser assim, mas parece que não é assim na estrutura que esse cidadão vive. E ele é o maior responsável, porque é o cabeça desse negócio. Não sei se vocês estão entendendo onde eu, né? Pode ser coisa interessante, tem uma teoria tão bíblica, mas a gente vê uma dificuldade tão monstra em aplicar aquilo, né? Que coisa interessante. E eu falei, Jesus, obrigado, o Senhor está mostrando para mim assim, cuidado, André, cuidado aí. Jesus acho que me levou hoje de manhã lá, foi para tomar um café e um chá meio amargo. Assim, André, cuidado, viu? Cuidado com expor a teoria bem certinha, mas cuidado, né? Teoria, saber e tudo é bom, é necessário, é adequado. Agora cuidado, a teoria só não basta, a compreensão só não basta, o saber só não basta, o entender só não basta, tem que se viver aquilo, tem que perceber, irmãos, que você entende, mas talvez não está fazendo à medida que entende. Então aí eu preciso fazer o que com isso? Porque entre o entender e o fazer existe uma ponte, eu já falei para vocês, é por isso que eu estou perguntando. Lembra dessa ponte que liga o que eu sei e o que eu faço? Qual é o nome dessa ponte? Todo viaduto tem um nome, não tem? Não tem? Então isso aqui também tem um nome, essa ponte, esse viaduto que liga, não lembra? Hã? Obedecer. Não é não. Entre o saber e o fazer ou obedecer, tem uma ponte que liga. É a ponte da amizade. Sabe o que se chama, irmão? Sabe o que precisa, aquilo que eu sei, desembocar no que eu faço? Sabe o que é? Chama-se quebrantamento, esse é o nome da ponte. A ponte que liga o saber e o fazer é quebrantamento, coração quebrantado, humilhação diante de Deus, constrangido pelo Espírito Santo. É isso que a gente precisa, né? Voltar para os pés da cruz, olhar para Jesus e ser quebrantado pelo nosso Salvador, que sofreu para que a gente soubesse das coisas apenas? Não, para que a gente fosse aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente aprende, a gente precisa reproduzir nas obras, porque esse entendimento sem obras é como um corpo sem o espírito, é uma fé de demônios, é uma religião que tem a teoria, é o camarada que sabe das coisas, é a pessoa que se formou na teologia, que sabe explicar os textos bíblicos, mas quando vai ver e comparar com aquilo que ele é na realidade, não é só o que ele faz, mas o que ele é, fala, nossa, mas tem alguma discrepância aí, né? É um negócio meio desvirtuado. Não, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio aí. F, irmão, já está acabando. Como diz aqui o abecedário. F. A aprendizagem escolar deve corresponder não apenas à aquisição de conhecimentos, mas principalmente ao desenvolvimento de habilidades e ao domínio de técnicas. Então, vai falar ainda aqui no sentido de desenvolver habilidades, aperfeiçoar. É o que diz ainda o 2 Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, aperfeiçoar. Aliás, Efésios capítulo de número 4, verso 11 e 12, o que está escrito lá? E a gente encerra aqui a conversa de hoje. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Verso 11. Verso 12.
Para que ele deu esse povo todo, irmãos? Essa gente toda para a igreja? Para que esses cabras foram dados como dádiva, presente para a igreja? Porque são um dom de Deus, né? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, eles são presentes de Deus para a igreja. Qual é a finalidade de Deus dar esses presentes? Verso 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Isso, em outra tradução vai falar o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar santo, desenvolver, não é? Melhorar. 11 e 12. O 12 que vai falar, né? A finalidade aí do ensinador, do obreiro, das pessoas que de alguma maneira ensinam e expõem. É para que os santos sejam aperfeiçoados, é para que as pessoas sejam desenvolvidas, é para que as pessoas melhorem, melhor como o quê? Como tudo, melhor como pai, melhor como filho, melhor como esposo, como esposa, melhor como profissional, como vizinho, como parente, como cunhado, como sogra, como sogro, como tudo, melhorar como ser humano, em todos os sentidos, né? Então a gente precisa... A gente vê que a base de tudo isso é uma boa educação, né? Começando em casa.